Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o Space Fiction. E hoje o vídeo vai ser mais um daquela série sobre o nível de poder do Superman. E, novamente, eu não vou nem enrolar porque tem muita coisa pra falar. E nesse vídeo em específico eu vou falar só sobre os poderes dele. E no caso eu vou dividir isso em dois tópicos. Os hacks, que são os poderes, e os anti-hacks, que são a resistência a poderes que ele tem. Beleza? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque esse vídeo, na real essa série, tá dando um trampo gigante pra fazer. E é por isso que eu passo tanto tempo sem postar a continuação. Porque tem muita coisa que eu tive que ler e encaixar nesse roteiro. Então fazendo isso vocês já me dão uma ajuda muito grande. Mas chega de falar, bora pros feitos. Eu já quero deixar bem claro que se o poder for meio autoexplicativo ou só dele não ter sido explorado com o tempo, eu vou só citar, porque o Superman é um personagem muito versátil e se eu fosse falar tudo sobre todos os poderes demoraria muito tempo. Então, bora lá. Primeiro tem as fontes de energia que ele pode absorver e tal, mas eu nem vou comentar muito nisso porque vai ter um vídeo só pra isso. Mas, assim, de acordo com a quantidade de energia que o Superman absorve, os poderes dele aumentam ou até mudam. Mas falando de poderes e tal, ele tem uma aura energética e ela é uma aura eletroquímica e telecinética, que bloqueia não apenas o corpo, mas também as pessoas que estão em contato direto com ele. Ele também é autossustentável, o que significa que basicamente ele não precisa respirar, comer ou dormir, mas ele dorme de verdade a cada 2 anos só por precaução. Além disso, ele também pode sobreviver na sexta dimensão quando ninguém além dele poderia. Isso porque o Mxyzptlk infundiu energia pentadimensional no corpo do Clark, com o passar dos anos em que eles se enfrentavam e tal. E o Clark também pode utilizar o clarão solar, que não só é a habilidade mais poderosa dele, mas também é a mais exaustiva, porque para gerar essas explosões aqui, ele tem que descarregar boa parte da energia de todas as células dele. Ele também tem um controle total das funções do próprio corpo, tipo os batimentos cardíacos e a respiração. E graças à super velocidade, o Superman também pode gerar pós-imagens e até vórtices de ar tão absurdos que param tempestade, geram tornados e drenam o oxigênio de dentro do pulmão de quem ele quiser. Ele também pode gerar booms sônicos voando em alta velocidade, e ondas de choque são um negócio bem óbvio na real. Ele faz isso de qualquer jeito, voando, dando soco e etc. Além disso, o Superman também é imortal, tanto por tempo, sendo que ele vai ficar vivo até a Terra ser engolida pelo Sol daqui a uns bilhões de anos, e ele é imortal de forma literal na real, porque um aspecto da morte já deixou claro que tudo obedece a um ciclo natural e morre. Planetas, estrelas e até os universos, mas o Clark vai permanecer vivo indefinidamente como uma anomalia em todo o multiverso. Ele também pode vibrar com tanta velocidade que ele fica invisível ou intangível, e isso é numa escala bem absurda, já que ele pode vibrar planetas inteiros e mandar eles para outras dimensões. A visão de calor ainda pode afetar estruturas não físicas, como uma fenda no espaço, que o Clark selou com ela, e por falar em estruturas não físicas, o Clark já afetou o corpo do Vingador Fantasma, na mesma HQ onde ele foi citado como um corpo metafísico. Mas agora eu tenho um questionamento para vocês. O que aconteceria se alguém mais fraco que o Superman desse um soco nele e ele não reduzisse o impacto como ele costuma fazer quando, por exemplo, o Batman dá um soco nele? Bom, a resposta é isso aqui. Fora isso, o Clark também pode gerar o calor do próprio corpo, se aquecendo em até 1700 graus, que é o ponto de fusão da sílica. E ele também pode gerar energia cinética suficiente para fechar temporais, conter buracos negros e atirar eletricidade nos adversários. O Super também consegue fazer isso para explodir os adversários igual ele fez com o Super Cyborg, vibrando e explodindo ele de dentro para fora. Ele também pode manipular o clima, gerando tempestades, dobrar o espaço e criar buracos de minhoca enquanto ele voa, emular sons de alta frequência com o seu ruído branco, que é um super grito capaz de destruir até a forma Godhead do Darkseid, gerando vibrações que explodiram ele. E essa questão do som não é só com o ruído branco, ele pode atingir frequências específicas assobiando, como por exemplo para gerar um infrassom que pode paralisar e causar vertigem nos alvos dele. Ele também pode usar uma lobotomia instantânea para ignorar a parte externa e atacar só os órgãos do alvo. Ele pode reagir instintivamente para ficar imprevisível, ele pode refletir ataques energéticos na base do soco, se regenerar, já que caso o pescoço dele seja cortado, o coração perfurado e tudo mais, ele consegue regenerar. E apesar de teoricamente a regeneração dele não poder regenerar membros inteiros, o corpo dele já ejetou boa parte da mão e regenerou.
E até mesmo o Zod, que é inferior ao Clark em basicamente tudo, já abriu um buraco no próprio cérebro e depois de um tempinho ele estava completamente curado. Mas, assim, desde que o Super seja exposto à energia solar, ele se cura de basicamente qualquer dano com o tempo. Ele também pode remover alvos do campo de batalha, podendo mandar alguém para o espaço no soco, no arremesso, voando e até assoprando essa pessoa para fora da Terra. Fora as remoções que ele pode fazer tirando alguém do universo, liberando ele para o espaço entre os espaços, ou só mandando ele para um outro universo igual ele fez com o Planeta Fantasma. O Clark também pode usar o soco de massa infinita, congelar quarteirões, até o cérebro de um planeta canibal, como estrelas, e o Clark fez isso com um super soco, que aliás vai bem além do que parece, porque ele pode congelar até as partículas de um alvo e cessar os movimentos dos átomos, do mesmo jeito que um zero absoluto faz. E pasmem, esse soprinho pode literalmente congelar a essência dos adversários dele, que inclusive é o que o Clark faz contra o Reel, um adversário imortal que estava ligado a um looping perpétuo de renascer. E por causa disso, o Clark só congelou ele e manteve ele preso. A super audição dele também é um negócio extremamente roubado, porque ele pode escutar todo mundo do planeta, até os átomos se dividindo, e na real até anos-luz de distância e no vácuo do espaço ele pode ouvir. Ele já fez isso e até a Supergirl, que assim como o Zod não chega perto do nível do Clark, já conseguiu escutar um grito a meia galáxia de distância. Então o ouvido de um kryptoniano é um negócio muito absurdo. Claro, ele também pode controlar isso para tirar a habilidade, ele pode focar no que ele quer escutar e ignorar algum ruído ou algo do tipo, mas ele normalmente não vai fazer, porque assim ele não conseguiria salvar tantas pessoas. Mas, enfim, ele também pode se mover tão rápido que pode viajar no tempo, e ele já fez isso algumas vezes. Ele já fez isso com a ajuda de dois Flash, já fez sozinho usando a esteira cósmica, já citou que poderia retroceder o tempo voando, e recentemente o Clark fez isso, ele voou livremente pelo fluxo temporal, usando uma trilha de táquions para se guiar pelo fluxo, que basicamente era uma técnica que a Supergirl sabia e em algum momento o Superman aprendeu, ou ele ensinou para ela. Ele pode enxergar e compreender dimensões superiores, almas, tudo dentro do espectro visual, e até energia emocional, mas isso é só a ponta do iceberg da supervisão. Ele pode atacar a nível subatômico e ignorar resistência, peitar um zero absoluto, gerar pulsos eletromagnéticos e ionizar as coisas. E isso acontece porque a visão de calor é uma rajada de energia que vai além de qualquer medida conhecida, que além de tudo isso tem um outro modo que é o modo laser, que é o que o nome sugere. Mas a real utilidade da supervisão vai além desse poder bruto da visão de calor. Porque, igual eu falei antes, ela permite o Clark ver tudo, e isso é meio que literal, ele pode ver em escalas subatômicas e até em escala macro, podendo ver, por exemplo, a borda do universo, que na época desse feito era relativamente grande e estava em expansão. Mas, assim, ainda tem uma porrada de função, tipo emitir todo tipo de radiação, tipo a gama, raio-x e tal. Ele também pode usar em modo infravermelho para até negar a invisibilidade dos alvos, vendo apenas o calor corporal. E ele ainda tem mais uma porrada de modo de visão, mas eu só vou falar desses porque na verdade as outras só foram citadas e não tiveram uma demonstração real, nem da escala e às vezes nem da função dessa habilidade. Mas, enfim, eu também separei um tópico micro, que é basicamente para as artes marciais, que são até que hacks no caso do Superman, porque são os Torquados, que, igual eu disse, são artes marciais, mas elas vão muito além do que é possível no nosso mundo. Porque o Torquato permite ao usuário projetar sua forma astral para outras dimensões, criar campos de força, gerar ilusões, absorver a força vital do próprio universo e lutar telepaticamente. Isso contra uma entidade cósmica chamada Dominus Tuoni, que era basicamente um maluco que tinha poder para atacar a loucura do multiverso na cabeça dos outros, e inclusive ele fez isso com o Clark. Mas, opa, estão gostando do vídeo? Comenta aí, porque eu preciso saber se esse vídeo só sobre os poderes do personagem é algo que vocês curtem, porque eu genuinamente não sei e eu tô meio com o pé atrás nesse vídeo aqui. Mas se esse vídeo for algo que vocês realmente gostam, eu posso estar fazendo assim só que de outros personagens. Mas agora vamos falar das resistências que o bicho tem, e eu já adianto que são muitas. De início, vamos falar de uma coisa que explica boa parte dessas resistências do Superman, que é o fato da existência do Clark ser uma anomalia. Ele é um ser que pode distorcer futuros e o próprio multiverso que se molda a partir dele. E por causa disso ele é imortal, sendo que nenhum aspecto da morte gerado especificamente para ceifar ele pode coletar o Clark. Ele é uma anomalia que vai literalmente viver para sempre, os próprios universos vão morrer e o Superman vai permanecer vivo. E é por isso que o Dr. Manhattan, por exemplo, já disse que a existência do Clark não pode ser alterada. E outros seres tipo o Mix e o Time Trapper falharam em apagar a existência dele quando tentaram. Então, com isso já sendo tirado do caminho, a última coisa que eu tenho que lembrar é que de acordo com o estado emocional, o Clark vai ficar mais ou menos resistente a algo. Por isso você vai ver ele às vezes sendo pego por telepatas em algum ataque mental, e outras vezes ele vai simplesmente quebrar o controle mental de deuses,
meramente porque ele estava sendo obrigado a fazer algo que iria contra os padrões morais dele. Mas, assim, ele tem muitas outras coisas, como, por exemplo, a capacidade de resistir à absorção simbiótica. Ele também pode gerar energia suficiente para sobrecarregar até o Major Força, que é um usuário do campo quântico negativo, e resumidamente é uma fonte cósmica de poder, então simplesmente vir e absorver a energia do Clark não é uma ideia muito simples. Ele também já resistiu aos ataques de antimatéria que o próprio Anti-Monitor disparou nele. Sim, a antimatéria é de uma entidade cósmica que destrói universos facilmente, não destruiu o Clark. Além disso, o Clark também é altamente resistente a temperaturas extremas, seja o calor de estrelas ou o frio que beira a um zero absoluto. O Superman sempre tancou esse tipo de coisa. Isso também vale para a eletricidade. Fora isso, o Superman tem uma tolerância à manipulação da matéria meio absurda até, porque a estrutura corporal dele é totalmente diferente. Aí ele costuma tancar transmutação, tanto em níveis menores, a níveis mais altos, como por exemplo a transmutação em ouro que um deus azteca tentou usar nele e tal. E até em escalas cósmicas ele tanca, porque ele, por exemplo, já tancou uma tempestade cósmica capaz de transmutar um universo inteiro atravessando o corpo dele. E o Clark aparentemente ficou intacto. E, de uma forma geral, a resistência hacks que o Superman tem se aplica a tudo que é tipo de ataque físico. Até feixes energéticos que exterminam a vida orgânica, o Clark aguenta. E mesmo tendo uma audição altamente amplificada, igual eu falei lá em cima, os tímpanos do Superman são bem resistentes. Isso ao ponto de aguentar um grito da Banshee prateada que o próprio Clark comparou com o barulho de uma explosão nuclear. Ele também tanca a radiação, desde que ela não seja de estrelas específicas que reduzem o nível dele, como por exemplo a estrela vermelha, ou algo do tipo. E ele também é bem resistente a toxinas. E ele tem algumas habilidades que são mais fundamentais, como a resistência à manipulação do tempo e do espaço. E bom, o Clark também é bem explorado resistindo a isso. Ele resiste a portal fechando o braço dele dentro, a distorções no espaço e do tempo. Ele simplesmente já resistiu a uma distorção temporal que deixava ele mais devagar. E ele fez isso simplesmente acelerando até ele sair disso. Além disso, ele já saiu de um looping do hipertempo e até já quebrou um congelamento temporal que um novo deus fez nele. E manipular o espaço contra ele é até meio autoexplicativo como ele geralmente sai. O Super é um super ser que quebra dimensões na porrada. Criar um espaço para prender ele não vai segurar o maluco se ele estiver no ápice do potencial. E a questão dele resistir a essas manipulações de forças fundamentais do universo como tempo e espaço não é de se espantar baseado no histórico dele, porque ele vive resistindo à manipulação da realidade de seres como Mrs. Pitlick, que é um duende da quinta dimensão que pode desimaginar o tecido da própria Terra Zero da DC, que é o centro de todo o multiverso, fora a resistência a ataques mentais, que eu já deixei pro final porque ela é muito mais absurda e é mais explorada. Porque, velho, o Clark já resistiu a toda a loucura do multiverso jogada dentro da cabeça dele, suportou os efeitos da equação antivida, e a equação é basicamente o poder mental de dominar praticamente todas as criaturas do multiverso, tirando a vontade própria delas. E o Clark, todo ferrado e exposto a vários tipos de kryptonita, aguentou ela durante bastante tempo. E quando eu falo de resistência mental do Superman, eu tô falando de resistência a todos os tipos de ataques mentais. Porque ele já lutou contra os efeitos do medo da espada de Morrigan, que era uma arma mágica utilizada por deuses, já resistiu à possessão de entidades cósmicas como Parallax e Eclipso, aguentou processar um raio Zeta, que eu falo mais no vídeo sobre a velocidade do Clark, se você não viu, dá uma olhada aí. E essa resistência mental do Super é até que esperada também, porque ele tem barreiras mentais subconscientes tão fortes que o próprio Caçador de Marte já agonizou de dor só de entrar em contato com elas. E ataques mentais ou ilusões menores não tem tanto efeito no Clark. Inclusive tem telepata de baixo calibre que morreu tentando lutar contra a força mental dele. Isso com o Clark completamente despreparado. E tirando todos os feitos que eu citei, tem um que é bem interessante, e vários outros na real, mas eu vou citar aqui só esse, que é tipo o do Maxwell Lord, que muitos tiram de contexto pra falar, o Superman foi dominado e tal, mas eles sempre ignoram que para isso ser possível o Max levou anos tentando fazer. Enfim, eu acho que já tá bem claro o nível de resistência a hacks que o Clark tem. E eu quero deixar bem claro que eu sei que tá faltando alguns hacks ou anti-hacks nesse vídeo, mas eu sou humano e eu não zerei minha sanidade ainda, não vou colocar tudo aqui porque é tenso. Mas eu tô com um pressentimento de que eu nem precisava disso, mas como eu inventei de fazer um vídeo mais completo sobre todos os atributos do Superman, eu acho que eu falei relativamente o suficiente. Enfim, por hoje é só. O próximo vídeo dessa saga vai ser sobre as fontes de energia e as transformações derivadas delas que o Superman pode sofrer. Então não percam, hein? É isso, até a próxima e tchau!